Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nosso curso, né? Continuando ao estudo das operações com mercadorias. Na aula anterior nós comentamos, né, daquela parte toda de entradas ali para a gente saber aqueles detalhes, né? Falamos lá os fatos que alteram compra, né? O que é uma devolução, como é que ela é tratada lá na ficha de estoque. Você diminui, se houve devolução, você vai registrar lá na ficha de entrada, diminuindo a quantidade e diminuindo o que? O total. Um abatimento, como é que ele é tratado lá na ficha de estoque. O abatimento você só vai diminuir lá o que? Você diminui o total, né? Como você não diminui a quantidade, você vai diminuir o total e o custo unitário, né? Beleza. E falamos da parte de tributação, que a gente tem que ficar esperto, né? Para ver qual o valor que a gente vai levar. Então eu disse que, em regra, você recupera o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um tributo recuperável, nós só não vamos recuperar ele quando comprar para consumo, ou então quando adquirir, se for o caso de adquirir um imobilizado que não seja vinculado à atividade fim da empresa. Aí não recupera o ICMS sobre o imobilizado também. Mas fora isso, né, porque isso é exceção, normalmente não recupera quando é para consumo, né? Fora isso, né, a gente recupera o ICMS, ou seja, comprou para revender, comprou para industrializar, a gente vai recuperar aí o ICMS, e essas são as principais operações, né, de revenda, de industrialização. O IPI você só recupera quando compra o quê? Quando compra para industrialização, certo? Beleza. E o PIS e COFINS? Olha só, se ele não fala nada, você vai tratar PIS e COFINS na modalidade cumulativa, que era o que sempre existiu. Só que, né, recentemente, não tão recentemente, mas há 10 anos atrás, né, veio a possibilidade desse PIS e COFINS eles serem não cumulativo. Ou seja, você ter o crédito quando da aquisição. Mas isso não é sempre. A questão teria que falar que o PIS e COFINS seria não cumulativo, né, ou então ele dá uma informação, tipo, a empresa é tributada com base no lucro real. Porque se a empresa for tributada com base no lucro real, será PIS, COFINS não cumulativo. Ou seja, quando da entrada, quando da aquisição, além do crédito do ICMS, além do crédito do IPI que você pode eventualmente ter, se for indústria comprando para industrialização, você teria também o crédito desse PIS e da COFINS. Certo? Beleza, falamos também do frete, né? O frete, para quem compra, o frete é o quê? É um custo que vai para onde? Vai para o estoque. E falamos lá, né, das empresas que têm inventário permanente, das empresas que têm inventário periódico, né? As empresas que têm inventário permanente, ela vai registrar tudo aonde? Em estoque. As empresas que têm um inventário periódico, ela vai abrir várias contas, né? Devolução de compras, abatimento sobre compras, desconto sobre compras, frete sobre compras. Aí, posteriormente, ele apura o valor das compras líquidas, né? Aí, em cima desse valor aí, ele pega, manda contar o estoque final, aí pega o estoque inicial, mais compras líquidas, menos o estoque final que foi apurado, e acha o valor do custo da mercadoria vendida. Ou seja, no sistema de inventário periódico, o custo de mercadoria vendida ele é apurado ao final de cada período, ao passo que o custo da mercadoria vendida no sistema de inventário permanente ele é calculado após cada venda. Né? Falamos lá que as empresas que têm, né, inventário permanente, eles adotam um sistema lá para controlar o estoque. Então, quais são os métodos que nós temos para controlar o estoque? Método PEPs, primeiro que entra é primeiro que sai. Então, num sistema inflacionário, se o primeiro que entra é primeiro que sai, você tira os valores o quê? Mais baixos. Então, o CMV dele é o quê? Menor. O CMV é menor, o estoque final dele vai ser o quê? Vai ser maior. O estoque final e o lucro bruto seriam maior. Certo? Nesse sistema inflacionário. Se o sistema fosse deflacionário, é o contrário. O EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Então, no sistema inflacionário, as últimas entradas elas têm valores mais altos. É o que você está dando saída daquilo ali. Então, o CMV vai ser maior, ao passo que o estoque final e o lucro bruto serão menores. Né? Beleza, né? Então isso aí nós vimos, nós revisamos, né? Falamos ali, quando você adquire a mercadoria, qualquer coisa simula lá a nota fiscal, né? Vamos aqui na tela, né? Simula ali a nota fiscal, porque com a nota fiscal você já tem de cara o seguinte, que o valor da nota fiscal é o valor de quê, Silvio? É o valor que você vai pagar. O valor da nota fiscal é o valor que você vai pagar. Então é o valor que quem compra paga, né? E quem vende recebe. É aquele valor da nota fiscal. Beleza? Então, pessoal,
Olha só, vamos fazer aqui algumas operações, certo? Que a gente já viu tudo aí, mas eu quero que você organize isso aí no seu material. Quando você compra para, a primeira coisa que nós vamos comprar é comprar para consumo, certo? Vou dividir isso aqui, dividir em 4 partes para você ficar experto nesse negócio. E nós vamos ver isso aqui na modalidade, certo? Na modalidade não cumulativa. Modalidade, ficou... Modalidade não, paguei aqui sem querer, modalidade não cumulativa, ou seja, modalidade cumulativa. Quando você compra, você não vai ter direito a crédito de PIS e COFINS, somente podendo ter crédito de ICMS ou eventualmente IPI. Beleza, então a gente já tinha falado que o valor das compras líquidas é quem? É o valor da mercadoria mais o IPI, menos os impostos, os tributos recuperáveis, menos as deduções. Quais são as deduções, Fios? Devolução, desconto condicional e abatimento. Mais frete e mais o quê? E mais seguro, certo? Olha só, então, muitas vezes, uma questão, uma prova, foi sendo muito objeto de prova nos anos de 2016, 2017, assim... A empresa comprou mercadorias, certo? A empresa comprou mercadorias, aí ele me dá isso aqui, ó, valor das mercadorias. Valor das mercadorias, sei lá, 1.000. Valor das mercadorias, 1.000. Aí ele fala assim, líquido, olha só, líquido de impostos. Aí ele me fala que os impostos recuperáveis é no valor de 200 e os impostos não recuperáveis vai ser no valor de 300. Aí eu quero saber, nesse caso, qual seria o valor que a gente ia levar para o estoque. Ele está dizendo que o valor de mercadorias é 1.000 sem nenhum tributo. Entenda, sem nenhum tributo. Líquido de quê? De impostos. Líquido de tributo é 1.000. Aí ele me dá, o imposto recuperáveis é 200. Eu vou adicionar o imposto recuperável no valor da mercadoria? Não. Esse imposto eu vou fazer o quê? Eu vou recuperar. Eu vou adicionar o quê? Os tributos, os impostos não recuperáveis. Então esse valor aqui, o valor que eu levava para o estoque, o valor das compras líquidas, ia ser 1.000, ó. 1.000 mais os tributos não recuperáveis. Que os tributos não recuperáveis é quanto? É 300, certo? 1.000 mais os tributos não recuperáveis. Então se ele me der valor líquido de imposto, eu vou somar o quê? Os tributos não recuperáveis. Que os tributos não recuperáveis são o quê? São custo para a empresa. Agora, é diferente se ele me der um negócio assim, ó, valor das mercadorias. Valor das mercadorias. 1.000. Com tributos. Com tributos. Com impostos. Valor da mercadoria 1.000. Com tudo. Aí se ele me der, olha só, tributos recuperáveis, que foi o caso de 200, tributos não recuperáveis de 300. Aí olha só, agora aqui o valor da mercadoria é 1.000 com tudo. Eu vou levar tudo para o estoque? Não, porque eu tenho que tirar o quê? Os recuperáveis. Então se ele me der dessa forma com tributo, eu tenho que tirar os tributos recuperáveis, porque os tributos recuperáveis, eles não são custo para a empresa, certo? Eles vão ser um crédito que ela vai ter direito ao quê? A compensar quando da venda. Certo? Então, nesse caso, o valor das compras líquidas, que é o valor que vai para o estoque, seria quanto? Seria 1.000, que ali está com tudo, está com esse tributo, entendem? Está com esse tributo, está com tudo. Eu vou tirar o quê? Eu vou tirar os tributos recuperáveis. Eu vou tirar quanto? Eu vou tirar 200. Então, nesse caso aí, eu levaria 800. E nesse caso aqui, eu levaria 1.300, porque ele está me dizendo que é líquido de tributos. Então, aqui não tem nem ICMS, nem IPI, por exemplo, Nenhum nem outro, tudo, nem imposto recuperável, nem não recuperável. Aí, no caso, eu teria que somar o quê? Os não recuperáveis, certo? Então é importante a gente saber o valor da mercadoria, Ah, Silvio, ele pegou lá, me deu o valor da mercadoria e não falou se era líquido de tributos ou com os tributos. Entenda que ali foi o preço negociado, é o valor de venda da mercadoria. Então ali só vai estar nele os tributos o quê? Por dentro. Certo? Só estará nele ali os tributos por dentro. Os tributos por fora não estão ali dentro. Aí é o caso que você vai pegar o valor da mercadoria, mais o PI, menos o quê? Menos os tributos recuperáveis. Certo? Então a gente tem que aprender a fazer prova, se preparar para o inimigo. Como é que ele gosta de cobrar? Ele gosta assim, líquido de imposto? Beleza. Eu somo os tributos não recuperáveis. Se vem lá com
Com tributos, eu tiro os tributos que recuperáveis. Agora, Silvio não me falou nada, me deu o valor da mercadoria. Então, aquele valor ali foi o valor negociado, né? Então, você tem que somar o quê? Ali os tributos não recuperáveis, que é, no caso, somar o IPI e subtrair quem? O ICMS. Somar o tributo por fora. Por que somar esse tributo por fora? Porque esse tributo por fora não está ali dentro do valor da mercadoria. Ao passo que o ICMS está ali dentro do valor da mercadoria. Certo? Dessa situação que ele falar somente o valor da mercadoria é diferente dessa aqui, que ele está me dizendo que está com todos os tributos, que aqui nesse caso está com ICMS e com IPI, e é diferente desse caso aqui que não está com nenhum tributo, certo? Quando ele me dá o valor da mercadoria, ali está com ICMS, mas não está com o quê? Com o IPI, eventualmente comprando de uma indústria, certo? Beleza. Então vamos ver aqui, né? Vamos supor aqui a seguinte situação. Aqui a gente vai fazer uma compra para consumo. Aqui nós vamos fazer a compra para revenda, certo? Empresa, revenda é o quê? Empresa o quê? Comercial. Aqui vamos fazer uma compra para industrialização. Industrialização é o quê? Empresa industrial, certo? E aqui a gente vai fazer uma compra para imobilizado qualquer lá, seja indústria, seja comércio, o que for. Vamos fazer uma compra para o imobilizado, certo? Qual é a sistemática aqui, Silvio? Cumulativa. A gente não vai ter crédito, né? Quando nós estivermos adquirindo, nós não teremos crédito de quê? Nem de PIS e nem de COFINS, somente, né, do ICMS e eventualmente do IPI. Então vamos supor, vendo para o consumo, comprou, né, um exemplo que está aí no material, né, houve compra de material de consumo no valor de 100 mil, certo? Olha, o valor aí do material de consumo, o valor do material de consumo foi quanto? Foi 100 mil. Aí tem um IPI de 10%. Então 110. É isso? 110. Então qual é que vai ser o valor da nota fiscal? O valor da nota fiscal está comprando de indústria, por isso que teve IPI. 110 mil. Aí vem um ICMS destacado na nota fiscal. ICMS de 20%. O ICMS de 20%, olha só, por que você tem que calcular? Porque isso vem destacado na nota fiscal. Mas você não vai ter crédito de ICMS. Por quê? Porque comprou para consumo. E consumo não permite esse crédito do ICMS. Ah, Silvio, eu achei que o ICMS, por ser não cumulativo, você teria o crédito sempre. O correto era isso, mas não é assim, certo? Vai depender da operação, e essa operação não permite crédito do ICMS. Então vai ser 20% de 110 mil. 20% de 110 mil vai dar quanto? Vai dar 22 mil. Então vamos fazer aí o lançamento, certo? O lançamento. Você, ó, o valor da nota fiscal, você acredita aqui quem? Acredita fornecedor. Vai acreditar fornecedor quanto? 110 mil. Vai debitar quem? ICMS a recuperar? Não, não recupera ICMS, Silvio. Vai debitar IPI a recuperar? Não, não recupera IPI. Vai debitar o quê? Vai debitar o estoque de material de consumo. Então, nesse caso, não recupera nada, certo? Débito de estoque e crédito de fornecedor. Comprou para consumo, grave isso aí, não vai recuperar absolutamente nada, certo? E se você quiser, a base de cálculo do ICMS vai ser quem? Vai ser 110 mil, certo? Beleza. Agora, vamos fazer uma aquisição para revenda. Beleza. Aí quando você vai fazer uma aquisição para revenda, né, a gente vai pegar, compra, né, vai comprar o que para revender? Compra para revender mercadorias, né? Então vamos comprar mercadorias, vamos comprar, ó. Valor da mercadoria 100 mil. O IPI, a mesma coisa, o IPI, né? Esse quadro é importante porque depois você tem tudo aqui, né? Ó, 110 mil. Esse é o valor da nota fiscal. O ICMS destacado, olha, o ICMS de 20%, ele vai incidir em cima de que valor, Silvio? Em cima de 100 mil, certo? Incide em cima de 100 mil. 20% de 100 mil. 20% de 100 mil vai ser quanto? Vai ser 20 mil, certo? Beleza, né? E aí na hora que você vai fazer o lançamento, olha, aí você acredita fornecedor, mesma coisa, fornecedor. Qual é o valor que a gente vai acreditar em fornecedor? O valor da nota fiscal. Portanto, fornecedor, 110 mil. Você debita ICMS a recuperar. Ah, certo, Silvio. O crédito de ICMS. ICMS a recuperar de quanto? De 20 mil. Recupera IPI? Não. Então o restante vai para onde? Vai para o estoque de mercadoria.
quanto? 110 menos 20 vai dar 90 mil. 90 mil vai para os estoques. Vão para os estoques, esses 90 mil. Perfeito, Silvio. Entendi. E um fato, logo para você ficar esperto, é que quando você comprou para revenda, o IPI ele não integrou a base de cálculo do ICMS. O IPI não integrou a base de cálculo do ICMS. Beleza. Quando você vai comprar para industrialização, você vai comprar o quê? Eu vou comprar matéria-prima, Silvio. Eu vou industrializar 100 mil. Aí a mesma coisa, comprou com um IPI de 10%, 10 mil. Portanto, o valor aí da nota fiscal vai ser quanto? Vai ser 110 mil. O ICMS, destacado na nota fiscal de 20%, vai ser em cima de quanto? De 110 mil. Perfeito, né? E aí você vai pegar e vai fazer o lançamento. Você, mesma coisa, você credita lá fornecedor, o valor da nota fiscal, 110 mil. Aí você comprou para industrialização. Recupera ICMS, Silvio? Recupera ICMS, o que? A recuperar. De quanto? 20%, não é essa base não, Silvio. Você comprou para revender e comprou para industrializar, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Então é 20% de 100 mil. 20% de 100 mil. Vai ficando ligado nisso aí. Comprou para revender e comprou para industrializar, o ICMS não integra, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS, certo? Comprou para revenda e comprou para industrialização. Então você vai levar aqui de ICMS a recuperar quanto? 20 mil. Esse caso é o caso que recupera IPI. É o único caso que recupera IPI. É a indústria comprando para industrialização. Ah, certo, Silvio. Então aqui no caso vai ter um IPI a recuperar. Vai. De quanto o IPI a recuperar? De 10 mil. Portanto, vai ser levado para os estoques quanto? 110 menos 30, 80 mil. Então, aqui é muito interessante você já fazer um paralelo entre industrialização com revenda. Olha só, industrialização e revenda. Quando você compra, já sei o valor da nota fiscal, o valor que paga, eu jogo lá em fornecedor. Agora, qual é a grande coisa? Quando você compra para revenda, o IPI, vai estar aqui dentro do estoque, porque você não teve crédito. O IPI está ali dentro. É tanto que quando você comprou para industrialização, como você teve um crédito do IPI, olha só, o valor que você levou para o estoque foi o valor o quê? Justamente de 90 mil menos os 10 mil do IPI, 80 mil. Então se liga, a indústria, IPI é o quê? É um crédito. Para revenda, para empresa comercial, o IPI é o quê? É um custo que vai para o estoque, certo? É um custo que vai para o estoque. E duas coisas importantes, quando você compra para revenda ou compra para industrialização, o IPI não integra a base de cálculo de quem? Do ICMS. Certo? Comprou para revenda e comprou para industrialização, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Perfeito, Silvio. Agora, se eu for comprar alguma coisa para um imobilizado, Silvio, vamos supor, Silvio, que eu vou comprar uma máquina para o meu imobilizado, um equipamento, né? Beleza, um veículo, o que for, né? Vamos supor um veículo para o seu imobilizado. Aí você vai comprar um veículo, certo? Para o seu imobilizado e o valor do veículo é 100 mil. Aí você tem o IPI, está comprando veículo, tem IPI, esse aqui não tem dúvida, né? De 10 mil, portanto o valor da nota fiscal vai ser 110 mil. Olha só, quando você compra para revenda e compra para industrialização, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Mas agora não, agora você está comprando lá para o imobilizado. Então o ICMS, né, aqui vai ser, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Vai ser 20% de 110 mil, que vai dar 22 mil, certo? Olha só, no consumo e para imobilizado, o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Agora, só que para consumo você não recupera o ICMS. Para o imobilizado, se esse imobilizado ele for vinculado à atividade fim da empresa, certo? Ele vai recuperar. Por exemplo, você tem uma empresa, né? Você tem uma empresa e utiliza o veículo da empresa para fazer entregas. Utiliza um veículo da empresa para fazer entregas. Então aquele veículo ele está sendo utilizado na atividade principal da empresa. Então aquele veículo você vai recuperar o ICMS daquele veículo. Agora, se você adquire um veículo para, né, uso dos gerentes, para uso dos administradores, certo? Então aquele veículo, pessoal, ele não é vinculado aí à atividade da empresa. Então não vai ser permitido o crédito do ICMS naquela operação, certo? Perfeito. Então,
o veículo aqui nós vamos ter, né? Como é que nós vamos fazer esse lançamento aí? Nós vamos creditar lá fornecedores ou, né, ou duplicatas a pagar. Fornecedor de quanto, Silvio? De 110 mil. Recupera ICMS? Recupera. ICMS a recuperar. Isso não era permitido, mas a Lei Candir veio e permitiu recuperar esse ICMS, só que com um detalhe. Esse ICMS, pessoal, ele vai ser recuperado, né, em 4 anos, certo? 1,48 avos por mês de crédito desse ICMS, certo? Ah, Silvio, isso cai? Não cai para concurso assim federal, mas isso, né, é uma bola cheia aí para os concursos da Secretaria de Fazenda, né, ou de todo o estado aí. Então, quanto é que você vai levar lá para o seu imobilizado, para o seu veículo lá? Justamente o valor dessa diferença, que vai ser 110 menos 22, portanto 80 mil lá no imobilizado, certo? Então desse quadro aqui, se liga, né? Comprou para consumo, não recupera nada. Se me pedir a base de cálculo do ICMS, eu sei que vai ser com tudo, com o IPI, certo? Não recupera nada. Comprou para revenda, eu vou recuperar ICMS, né? Vou recuperar ICMS. E qual é o outro fato importante? Que o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. O IPI, quando você está comprando para revenda, se tiver IPI, o IPI vai ser o quê? Vai ser um custo, que ele vai para onde? Ele vai para os estoques. Comprou para industrialização, é o único caso que recupera o quê? É o único caso que recupera ICMS. Certo? Comprou para o imobilizado, pode recuperar o ICMS ou não. Vai depender se esse imobilizado é vinculado à atividade fim da empresa ou não. Se for vinculado à atividade fim, é permitido o crédito do ICMS. Se não for vinculado a essa atividade fim, não é permitido esse crédito do ICMS. Beleza? Então aqui, né, é o que nós temos, e isso sempre lembrando, isso aqui é na sistemática o que, Silvio? Isso aqui é na sistemática não cumulativa, né? Isso aqui vai ser na sistemática, ó, não, ó, sistemática, perdão, cumulativa, né? Cumulativa. Cumulativa, quando eu falo cumulativa, é cumulativa referente ao que, Silvio? Cumulativa é referente ao PIS e COFINS, ou seja, quando você comprou, você teve crédito de PIS e COFINS? Não. Então é cumulativa aí com relação a PIS e COFINS, certo? Isso aí é cumulativa. Beleza, então esse é o esquema aí de cumulatividade em relação a PIS e COFINS. Quando você comprou, você não teve direito a crédito de PIS e COFINS. Beleza, né? Agora, pessoal, existe, como eu falei para vocês, a não cumulatividade de PIS e do COFINS, né? E se você comprar isso aí, se for na modalidade não cumulativa, certo? Se for na modalidade não cumulativa, o que é que vai mudar? Então, esse lançamento, por exemplo, que nós fizemos aqui, quando você comprou para o consumo, isso aqui foi na modalidade o quê? Cumulativa. E se fosse, Silvio, na modalidade não cumulativa, ou seja, tivesse direito de crédito de PIS e COFINS, não mudaria nada, porque quando você compra para consumo não recupera nem ICMS, nem PIS e COFINS, né? Débito de estoque, crédito de fornecedores de quanto? De 110 mil. Beleza, Silvio, aqui foi na modalidade cumulativa. E se fosse na modalidade não cumulativa, como seria? Aí, pessoal, aqui a empresa ainda, né, teria o crédito de PIS e COFINS, certo? O que é que acontece? Quando permitiu essa não cumulatividade de PIS e COFINS, né, disseram, que é não cumulatividade, queremos, então nós vamos aumentar as alíquotas. Aí pegaram, aumentar as alíquotas de PIS e COFINS, certo? Então o que era 0,65, por exemplo, do PIS, foi para 1,65, a COFINS 3 foi para 7,6. Certo? Então, Silvio, eu preciso saber essas alíquotas. Se você quiser para saber, é bom, mas normalmente eles te dão essas alíquotas na prova, certo? Na não cumulatividade, ou seja, vai permitir o crédito de PIS e COFINS, aí nós teríamos as alíquotas, não é? Na não cumulatividade, PIS vai ser 1,65% e COFINS vai ser 7,6%. Mas no nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar aproximadamente PIS 2 e COFINS 8, certo? Então, PIS e COFINS, os dois somados, como é 2 e 8, estou colocando 10%, certo? 10% de que valor? 10% de 110 mil. 10% de 110 mil. Como assim, Silvio? Né? A gente vai detalhar isso aqui, né? Isso aqui foi uma permissibilidade. Isso aqui não é ruim para a empresa, não. Por quê? Porque lá na saída, o PIS e COFINS ele vai ser em cima, né? No IPI não vai integrar lá quando ele estiver vendendo,
certo? Não vai quando estiver vendendo. Isso aqui foi uma permissibilidade quando da compra, ou seja, a empresa não é bitributação não, a empresa vai ter um crédito maior de que o valor, certo? Então vai ser 10% de 110. Ah, certo, 10% de 110 vai dar quanto? Vai dar 11 mil. Então, olha só, se for na sistemática não cumulativa, a base de cálculo vai ser diferente, né, do ICMS. O ICMS o IPI não integrou, mas o PIS e COFINS integrou. Aí nós vamos pegar aqui, ó, creditar fornecedor. Fornecedor seria que valor, Silvio? 110 mil, não cumulativo. Teria um crédito de ICMS a recuperar. Teria ICMS a recuperar de quanto? ICMS a recuperar de 20 mil. Teria um crédito também, ó, de PIS/COFINS a recuperar. E PIS/COFINS a recuperar seria de quanto, Silvio? De 11 mil, 10% de 110, 11 mil, certo? E aí nós íamos levar para o estoque quanto? Nós íamos levar para o estoque a 79 mil. 79 mil. Isso aqui na sistemática não cumulativa. Não cumulativa vai permitir o quê? Que você tenha crédito de PIS e COFINS. Olha só, pessoal, né? Olha só, nós tivemos uma decisão, né, recente aí do STF, que é para o ICMS, certo? Ele não integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? O ICMS não integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, né, a lógica disso aí seria, né, o PIS e COFINS, ele não incidir em cima de 110 mil, certo? Isso é decisão do STF. Seria ele incidir em cima de 90 mil. Aí você pode dizer assim, Silvio, mas você falou que incidir em cima do valor maior daria um crédito maior. Mas o ICMS, ele vai incidir tanto na venda, tanto na compra como na venda, na mesma base, certo? Na mesma base, então vai acabar pagando menos tributo. Certo? Olha só, uma coisa, olha só para você entender aqui. Uma coisa, por exemplo, é um comprador a comprar uma mercadoria, né? Vamos supor que a mercadoria, né, o preço dela é 100 mil, certo? Nesse 100 mil, né, comprou por 100 mil e vendeu por 150 mil. Comprou por 100 e vendeu por 150 mil. Aí vamos supor que ele teve, né, crédito do ICMS de 10%. O ICMS é de 20%. Aí quando ele comprou, ele vai ter um ICMS a recuperar, 20% de 100 mil vai dar quanto? Vai dar 20 mil. E, né, o ICMS a recolher 20%, né, 20% de ICMS a recolher, vai dar quanto, Silvio? Vai dar 30 mil. Certo? Ele vai ter um crédito de 20 mil e um imposto a recolher de 30 mil. Portanto, ele vai recolher quanto de ICMS? 10 mil. Agora, pessoal, se ele pega e coloca um valor a mais aqui para lhe dar crédito, por exemplo, o IPI integrasse na base, mas somente integrasse quando da aquisição, o que é que significava? Que você ia ter um crédito maior. Que é o que acontece, por exemplo, naquele caso do IPI. A base de cálculo, o IPI só integra a base de cálculo, né, do PIS e COFINS quando da aquisição. Então você vai acabar, ó, quando comprar, vai ter um crédito maior de quê? De PIS e COFINS. Agora, quando você vender, ele não integra. Então vai acabar sendo o quê? Na mesma base, que seria, né, antes. Então, na realidade, não vai ter aumento de carga tributária. Vai ter o quê? Uma redução, né? Você vai reduzir o valor que você vai pagar de imposto, porque você vai ter um crédito maior, certo? Que é diferente, por exemplo, né, dessa situação, você pegar, né, aumentar aqui, se você aumenta os dois, né, botei 10 mil, aí os dois agora vão incidir, em vez de incidir em cima de 100, vão incidir em cima de 110 mil, né, tanto aqui, ó, e aqui em cima de 10% a mais, 165 mil, botei 10% aí de IPI, certo? Então aqui iria lhe dar um crédito de quanto? Iria lhe dar um crédito de 20% de 110, iria lhe dar um crédito de quanto? De 22 mil. Mas só que aqui você vai ter uma obrigação de 20% em cima daquele ali, que vai ser quanto? Que vai ser 33 mil, né? 33 mil, certo? 33 mil. Aí o que é que acontece? Você vai recolher 11 mil, você teria que recolher 11 mil, certo? De tributos. Então se liga, isso aqui na realidade, né? Isso aqui na realidade foi bom para as empresas, essa parte que o ICMS, né,
que o ICMS não é para integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? O ICMS não é para integrar. Então, na realidade, o PIS e COFINS era para incidir em cima de que valor? Em cima de 90 mil, certo? E isso tem decisão do STF em relação a isso aí. Só, né, declarando a inconstitucionalidade da lei, só que uma decisão, pessoal, olha só, ela, para tirar a vigência da lei, ela depende de uma resolução do Senado. E não houve a resolução do Senado ainda. Inclusive, em consulta à Receita, né, a Receita disse, não, eu entendo que a base de cálculo, né, do PIS e COFINS, o ICMS deve integrar. Certo? Então pronto, então, Silvio, para prova, ou ele vai citar, né, a decisão do STF, a recente decisão do STF, e citando, né, lá a coisa, ou então você deve fazer desse jeito aqui, ó, PIS e COFINS, vai ser 100% de quanto? De 110 mil. Certo? Então se liga, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS, mas integra a base de cálculo do PIS e do COFINS. Qual foi a decisão recente que o ICMS não é para integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? Então aqui, se for de acordo com essa coisa nova, seria 10% de que valor? De 90 mil. Só teria um crédito de quanto? De 9 mil. Mas isso aí não integra tanto na entrada quanto na saída, certo? Tanto na entrada quanto na saída não vai integrar. E depois a gente faz um exemplo lá quando a gente for ver as operações de vendas. A gente está fixando aqui, pelo menos por enquanto, nas operações de compra, para que você não tenha dúvida quando comprar uma mercadoria, qual é o valor que você vai levar aí para o estoque. Beleza? A gente está terminando o tempo, a gente dá um tempinho aqui e volta já já aí com mais operações com mercadorias.